E aí, tudo bem com vocês? Olha só, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo ele vai ser muito motivacional, vai ser inspirador para você, para sua jornada de vida, para sua transformação pessoal. E eu já quero te pedir para você que está assistindo esse vídeo, compartilha, ajuda eu aqui, por favor, compartilha esse vídeo, se inscreva nesse canal, curta, porque aqui a gente vai compartilhar inspiração, motivação, mas é uma motivação além do corpo, além do físico, é uma motivação espiritual, uma motivação que em momentos da sua vida que você vai pensar em desistir, pensar em retroceder ou voltar para trás, os vídeos que eu faço aqui, através de leitura da Bíblia, através de inspiração, o qual eu vou adquirindo conhecimento, sabedoria, enfim, eu compartilho com vocês porque são processos que eu passo, são processos que eu venho enfrentando também, lutando, e o intuito de tudo isso daqui é para te ajudar na sua jornada de vida. Então já curte esse vídeo, ajuda eu aí curtindo, compartilhando, deixando o seu comentário, que é muito importante, assim o YouTube, o algoritmo entende que esse vídeo pode chegar em outras vidas também para ajudar. E o vídeo que eu quero compartilhar com vocês hoje é um vídeo que eu me inspirei bastante, eu até acabei saindo um pouquinho fora do script, porque geralmente eu gosto de pegar alguns conteúdos por tópicos para falar aqui com vocês. Mas esse eu fiz uma leitura da Bíblia e eu senti vontade de compartilhar esse vídeo com vocês, essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês no momento que vocês estão vivendo hoje. Então já prepara o caderno que vocês vão tirar bastante insights produtivos desse vídeo, muitas palavras inspiradoras que você vai conseguir colocar em prática no seu dia a dia. Então preste muita atenção, já prepara tudo que está à sua volta, para tudo que você está fazendo, se você está no YouTube ou no Spotify, então preste muita atenção nessa mensagem, porque a partir do momento que eu li ela e meditei sobre ela, fez total sentido na minha vida e eu sei que vai fazer na tua. Então bora lá. Para você que vai ouvir essa mensagem, se você quiser fazer a leitura do Mateus 3, Mateus 4, do 3 ao 4 em diante, vai ser muito bom, que você vai entender muitas coisas que eu vou falar aqui, que é sobre o chamado de Jesus, sobre o momento que ele começou a enfrentar e pregar o seu ministério, a sua vizinhança fora, no seu processo de reino, no seu processo de filho de Deus. Então vamos lá. Em Mateus 3, João está preparando o caminho para Jesus, né? E João ele batiza, ele faz o batismo de Jesus. E quando João vê Jesus, ele estava esperando que Jesus o batizasse com o Espírito Santo, mas para cumprir a profecia, né, de Isaías, Jesus diz a ele: não, João, para cumprirmos a profecia eu quero que você me batize. Então João faz o batismo de Jesus nas águas, e a partir daquele momento, né, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor foi naquele momento ali onde Jesus estava, e todos viu que o Espírito de Deus estava com Jesus. Então a partir daquele momento Jesus já não era só mais Jesus, mas era assim o Cristo, né? Que Jesus era a forma matéria e Cristo é a forma espiritual. Então Jesus Cristo, os dois ali em um, a partir do momento que ele se batizou, ele foi para um outro processo, ou seja, Jesus ele reconheceu que ele precisava receber o batismo, ele precisava, né, ter a transformação não só do corpo, mas também receber o Espírito de Deus. Então vamos lá. Primeira chave aí que você tem que anotar, o primeiro passo que todos nós temos que ter na vida é para receber o Espírito de Deus, para receber essa força maior, a gente precisa do batismo, a gente precisa se render ao Espírito Santo e colocar ele em primeiro lugar, porque sem o Espírito de Deus, sem o espírito da sabedoria milenar que a gente ouve falar na Bíblia, que a gente estuda, medita sobre, é o que vai fortificar em nossa jornada de vida, é o que vai fazer com que a gente continue lutando em meio às dificuldades, é o que vai fortalecer, é o que vai fazer a gente ter visão, ter uma fé
sobrenatural das coisas que a gente está vivendo. Então, o primeiro ponto é a gente precisa ter essa base, que é a base do Espírito Santo, e nunca mais sair dela, deixar o Espírito de Deus conduzir a nossa vida em meio ao caos, a gente vai continuar firme como rocha. Primeiro ponto, então, aí em Mateus 3, é quando Jesus tem um batismo, o Espírito de Deus está sobre ele, né? E o segundo ponto é que após o batismo, o que acontece com Jesus? Jesus, ele é levado ao monte e é tentado por Satanás, é cheio de tentação. Aí tem a parte que Jesus, ele é tentado em várias áreas, né? No físico, que Satanás oferece pão para ele, ele está jejuando 40 dias e 40 noites em jejum, então Satanás leva a tentação ao físico, porque ele está com fome, então oferece pães para ele, para transformar, né, os pães, as pedras em pães, e Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do homem. Então, Jesus é tentado ali na forma física, na forma emocional, na forma espiritual. O Satanás até fez com que Jesus vinha duvidar se realmente ele é filho de Deus, né? Tenta ele a se jogar, vai, se lança daqui também do alto, e assim teu Deus mandará os anjos dele, né, para te sustentar e para te segurar. Então Satanás está tocando até no ego de Jesus ali para ver se realmente, né, Jesus estava firme e forte no propósito, porque ele, como filho de Deus, né, ele poderia se achar o bom ou melhor, se ter lançado naquele precipício e etc. Mas Jesus, ele soube controlar ali também o seu ego, o seu emocional, não deixou aquela situação o levar à soberba, né? E também, claro, Satanás tentou falando, olha, se tu prostrar diante de mim e me adorares, tudo isso que você está vendo, todo esse reino será teu. Então foi na parte até material, né? Na parte material falou, olha, tudo vai ser seu, todo material, toda a riqueza e etc. Mas Jesus, como estava alicerçado, como estava no propósito, ele recusou tudo aquela riqueza mundana, né, diante de Satanás, e ele diz para ele que o único que deveria adorar era o Deus, o dono de tudo, o criador de tudo. Então, Satanás foi em diversas áreas ali tentando Jesus. Jesus muito forte, muito persistente, não foi fácil. Imagina você jejuando 40 dias, 40 noites com fome. Então, imagina a força que ele teve que fazer, porque Jesus também ele estava na condição humana. Então, muitas vezes a gente quer viver uma vida e quer já chegar no nosso propósito, não quer viver o processo. Jesus, ele teve um processo. Então ele foi tentado, ele para sentir na pele ali o que nós seres humanos passa, né? Porque Jesus é uma obra maior, é o Filho de Deus, a divindade aqui na Terra, e ele venceu a tentação, e isso nos mostra, né, que a partir do batismo, todos nós seremos tentados. Não quer dizer que a partir do momento que a gente está ali forte, alicerçado na palavra, na fé, na oração, na meditação, a gente será ileso da tentação ou de sofrer qualquer tipo, né, de algo que venha a nos fazer acometer algum pecado. Não, isso não quer dizer que não teremos ou não estaremos sujeitos ao pecado, e sim que seremos tentados. E assim como Cristo fez, ele rejeitou todas as tentações de Satanás e ele venceu. Ele saiu dali daquela provação dos 40 dias e 40 noites no deserto, enfim, e ele venceu a tentação. E só depois, aí no capítulo 4 de Mateus, Jesus ele começa o seu ministério, ele começa o seu propósito, ele começa a pregar as boas novas, ele começa a curar, só então ele começa a viver o propósito dele. E muita gente quer viver o propósito, muita gente só quer as coisas gostosas do que Deus tem preparado para a gente, assim como estava preparado para Jesus, porque ele tinha um caminho para percorrer. Só que ele precisava passar pelo processo, ele precisava ser batizado, ele precisava passar pelas dificuldades,
humanas que nós enfrentamos aqui. E ele precisava de tudo isso para então viver o propósito. E você que está vivendo no seu problema, na sua situação, na sua dificuldade, entenda que você está vivendo o seu propósito já. Você está passando por esse processo, você está passando por essa dificuldade. Não é para o seu mal, é para o seu bem, é para te fortalecer, é para você chegar no seu propósito fortalecido, para chegar no seu propósito mais forte, mais inteligente, mais preparado para enfrentar qualquer dificuldade, para ajudar outra pessoa, porque você está no processo. Não tem como você querer ajudar o outro sem saber como que funciona o processo, sem saber das dificuldades da vida. Então, o momento que você está vivendo, essa dificuldade, esse problema, essa situação que você está enfrentando, é o seu processo. Então, fique feliz, agradeça, louva a Deus por isso, porque é no processo que você vive o seu propósito. E se você está no seu processo, só falta mais um passo para você chegar no seu propósito. Entenda que a tua vitória está chegando, não está longe. Depois da chuva vem o sol, depois do processo vem um propósito. Então fique feliz, louva a Deus por isso. Leia Mateus 3,4 que você vai entender de uma outra forma. Mas eu quero te dizer aqui para você também entender que esses 40 dias de Jesus aí foi um projeto que ele viveu, um processo que ele teve que enfrentar. Assim como o povo lá no Egito, Moisés, quando tirou o povo ficou 40, olha só o número 40. O número não é coincidência. A numerologia na Bíblia trata justamente isso, é enigmático essa numerologia, para você entender que os 40 significa um processo de transformação. Mas o povo no Egito foi teimoso, ficou 40 anos no deserto vagando perdido, porque não soube lidar com o processo, não soube sair, rejeitar os vícios, as dificuldades, os problemas, as situações, se entregou à idolatria, à prostituição, se entregou aos desejos carnais. E para você viver o processo, é necessário você estar aprofundado no Espírito, é necessário você estar fortificado na palavra de Deus. Você só vai entender, para você sair do processo e viver o propósito, você tem que ser forte na carne, tem que recusar os desejos carnais e viver também o espiritual. É claro, a gente é carne e espírito e tem que viver os dois aqui nessa terra. A gente não pode viver só espírito ou viver totalmente carnal. Não, a gente tem que ter o equilíbrio. Mas para você viver o seu processo, aguentar o seu processo para viver o seu propósito, você precisa viver também o espiritual, estar conectado na fonte maior, na fonte divina que é Deus. O povo lá atrás, Moisés, não entendeu que o processo é uma preparação para viver o propósito, que era a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E para você fazer essa passagem para o seu propósito, você tem que entender que você precisa morrer para a sua carne, assim como Jesus veio e deixou claro que é necessário morrer para a carne para viver para o espírito. E o povo lá atrás não entendeu isso, continuou nas suas vontades e desejos carnais e não conseguiram chegar à terra prometida, que a terra prometida significa a transformação para viver o propósito. É isso que Jesus Cristo diz na palavra dele no Novo Testamento. Então a Bíblia, ela traz um recheio, uma preparação espiritual para quando você lê e estiver com uma dificuldade, é necessário você ter o Espírito de Deus para você ter um entendimento, uma sabedoria para você saber como sair da sua situação, sair do seu processo e não se entregar aos desejos da carne, idolatrias, vícios e etc. Então, quer vencer, quer passar pelas suas dificuldades, se entregue ao Espírito Santo, se entregue à leitura da Bíblia, se entregue a Deus, à oração, meditação, jejum, pratique a verdade de Deus, que só assim você vai viver o seu processo para viver o seu propósito. O vídeo de hoje é isso. Eu acredito que se você chegou até aqui, você entendeu a mensagem, essa mensagem falou com você. Eu quero que você deixe aí no comentário, mas eu quero que você deixe um comentário muito especial, não para mim, mas uma mensagem de gratidão à fonte maior, a Deus, que você entendeu essa mensagem, curta esse vídeo, compartilha, mande para tua irmã, para o teu tio, para tua mãe, para quem esteja precisando entender que precisa vencer esse processo
para viver o propósito. Cristo também passou por essas dificuldades, o povo lá de Israel passou por essas dificuldades, que estava saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. Então eu quero que você compartilhe com alguém, curta esse vídeo. E é isso, se você estiver precisando de uma mensagem, deixa seu nome aqui, ou se precisando de uma oração, irei fazer com maior prazer, com maior vontade aqui, colocar o teu nome em minha oração. E o vídeo de hoje é esse, é um vídeo muito, mas muito inspiracional. Acredito que foi bem assertiva essa mensagem. Espero ter ajudado vocês aí, ter entregado uma clareza mental e espiritual para a tua vida. Meu forte abraço, fique até o próximo vídeo. Tamo junto até o fim, meus guerreiros e guerreiras.